Olá pessoal, eu estou aqui trabalhando numa obra, numa cozinha que eu estou preparando e já faz tempo que o meu sentimento fica perturbado pela onda de medo e pavor que a Covid-19 tem provocado nas pessoas. E não é à toa que elas estão assim, né? Porque na verdade todas as pessoas, ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer. E quando surge uma onda de uma doença é, levando vidas e a mídia trata da forma que é tratada, que dá aquele ênfase todo nas mortes e tudo mais, é comum haver essa onda. Eu decidi fazer esse vídeo só para equilibrar um pouco as coisas. Eu desejo que vocês espalhem esse vídeo para que ele possa, de uma forma, dar um pouco de esperança para as pessoas. A primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que a fé é um aspecto ou uma força, né, inerente ao ser humano. O que significa dizer que todo ser humano tem fé, até o ateu tem fé. O ateu ele tem fé que nada existe além daquilo que ele vê nos próprios olhos, ou algo assim, né? Ou como popularmente dito, o ateu não acredita em Deus. Mas a fé é um princípio que está inerente nele também, porque ele exerce fé de várias formas. Por exemplo, quando ele exerce fé de que buscando uma resposta ele vai encontrar. Porque todo ateu busca a resposta de outra forma, mas ele busca. Ainda que não seja embasado em assuntos religiosos. E sendo assim um princípio inerente ao ser humano, então todo ser humano exerce fé. Por exemplo, as pessoas que usam máscara para se defender contra o vírus, elas nunca viram o vírus. Mas elas colocam a máscara para não ser afetada por ele. Então assim, elas exercem fé agindo para se defender de algo que eles não estão vendo. Porque a definição mais perfeita que eu já vi de fé é acreditar em coisas que não se veem, mas que são verdadeiras, conforme está na Escritura. Então, nesse sentido, o que dá para se dizer? Dá para se dizer que, de forma geral, a fé das pessoas está apontada para aquilo que elas estão sendo instruídas. E do que elas estão sendo instruídas hoje? Hoje, em geral, nós temos uma mídia muito abrangente, né? Nós temos a ciência muito divulgada. As palavras científicas estão guiando os povos. E palavras científicas são, na verdade, o espírito daquilo que é o ver para crer. A ciência não homologa nada se ela não conseguir comprovar que aquilo é real, se ela não reproduzir aquilo. Em resumo, é o espírito de Tomé. E o que eu quero dizer com tudo isso? É que vocês tenham fé naquilo que está escrito também dos povos do passado. Como, por exemplo, lá na antiga Israel, os povos eram curados por palavras. E hoje não é diferente. As pessoas também são curadas por palavras e, acreditem ou não, elas também adoecem também pelas palavras. Então, para equilibrar um pouco as coisas, tenham palavras de vida eterna na alma de vocês. Tenham palavras de vida eterna tais como aquele que crê em mim nunca morrerá. E aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu errei alguma coisa. Falar de cor é complicado. Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. São as palavras de Cristo, né? E tem mais palavras lá, né? Tem o caso de uma mulher que tinha fluxo de sangue, e ela fazia 12 anos que ela estava gastando os recursos dela com os médicos da época, as pessoas que entendiam da época, e não conseguia resolver. E ela, tendo visto Jesus Cristo, ela disse: "Tão somente tocarei suas vestes, sararei." E os milagres aconteceram com outros homens também, homens como Elias, Eliseu, que no caso de Naamã, Naamã foi instruído a tomar banho 7 vezes no Jordão para ser curado de lepra. Então o que mudou de verdade? A ciência mudou. A fé é a mesma, só que as palavras que nos alimentam hoje são palavras que não trazem esperança. São palavras que trazem terror. Por exemplo, vai morrer tanta gente, né? A estatística da Covid-19, só para o Brasil, a previsão dela é em torno de mais de 1.300.000 pessoas para morrer. Porque a estatística dela é que 0,66% morre depois de contato com o vírus. Então, é uma estatística terrível, né? Agora, o que a palavra de esperança diz? A palavra de esperança diz: clame ao vosso Deus que vos criou e Ele vos salvará. Olhai para Cristo. Olhai para as coisas sem medo. Olhe para a Covid sem medo. Olhe para a situação atual sem medo, porque o medo se opõe à fé.
E a fé é um princípio que está inerente a qualquer um. Mesmo você que me ouve agora, que pensa que não tem nada a ver com religião, você tem fé em alguma coisa. Porque fé é acreditar em coisas que não se veem, mas que sabe que são verdadeiras. Eu espero que essas palavras tenham ajudado vocês e eu vou continuar trabalhando aqui um pouquinho, mas existem palavras melhores do que essa que eu passei para vocês. Mas no momento é só. Um abraço para vocês.